Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um programa Ponto de Encontro. Sou ao lado do vereador Maurício Gasparini e também do Adilson Batista Silveira, presidente do CONSEG, lá do distrito de Bonfim Paulista. Bonfim Paulista tem vários problemas em Bonfim, não é, vereador? Bom vários, dia. Meu Deus. Bom, primeiro eu acho que vamos dar aí nosso bom dia a todos os telespectadores aqui da TV Câmara, agradecer a vinda do Adilson aqui. E, Lola, é sempre um prazer estar aqui junto com vocês. Parabéns pela audiência que está tendo a TV Câmara, que é maravilhosa. A gente mede a audiência aqui em Ribeirão nas ruas, né? Né? Porque nós não temos Ibope, não temos nada, mas tem as ruas. Né? O pessoal toda hora nas ruas. Pô, te vi lá na... Então é sinal de que está tendo bastante gente vendo aí nossa TV Câmara. Lola, nessa oportunidade fiz questão de estar convidando o Adilson, presidente do CONSEG lá de Bonfim Paulista, que vive Bonfim Paulista 24 horas, uma pessoa que se dedica ao nosso querido distrito de Bonfim, de corpo e alma. Tenho certeza que os moradores lá de Bonfim Paulista que estão nos vendo vão concordar com isso. E eu acho que é uma boa oportunidade para a gente fazer um balanço, né, de como andam as coisas lá em Bonfim Paulista. Por isso, o nosso convite é agradecer mais uma vez a vinda do Adilson aqui. Adilson, obrigado pela sua presença. Lá nós estávamos conversando antes do programa, você tem vários canais de comunicação com a população de Bonfim. E o CONSEG tem uma receptividade muito grande por parte da população. Mas alguns problemas são pontuais. Gostaria que você explanasse para o telespectador da TV Câmara quais são esses problemas e já agradecendo a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, a abertura, agradeço o convite do vereador Maurício, que tem sido um parceiro também do CONSEG 7, não só o Maurício, também outros vereadores sempre mandam representantes lá nas nossas reuniões, e isso é muito importante. Nós temos o Jornal de Bonfim Paulista, que é um jornal impresso, circula mensalmente lá no distrito e nos arredores. Tem a rádio A Voz de Bonfim, e o trabalho do CONSEG 7 tem sido levar a importância desse Conselho de Segurança para as pessoas. Porque não se faz segurança só com polícia ou só com políticas públicas. Se faz principalmente com a participação das pessoas. Se não tiver a população levando para as autoridades quais são os problemas, fica difícil resolver. Então, o CONSEG em Bonfim Paulista tem sido esse canal, tem sido esse meio de campo entre a população e as autoridades. Nós temos conseguido reunir, numa mesma mesa, representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Civil, da Câmara de Vereadores e da Prefeitura. Isso é fantástico. E ainda o melhor, com participação popular, né? Então, nós lançamos o convite no jornal e as pessoas têm acatado esse convite, né? Têm respondido positivamente, participado das reuniões, uma média de 30, 40 pessoas, e as reuniões elas ficam muito ricas, né? Porque se você faz a reunião só com a mesa diretora, você faz a ordem do dia ali, vai embora, meia hora de reunião, acabou, né? Não tem muito efeito. Agora, quando a população participa, a reunião dura 2 horas e é muito produtiva. E se deixasse, iria mais. Né? Vereador, eu estava conversando com o Adilson antes, e é uma realidade diferente da nossa cidade, o distrito de Bonfim. Porque as pessoas têm raiz na cidade. Todo mundo se conhece há muito tempo. Então, se um vizinho viaja, o outro sabe que é o período de férias, sabe o hábito da casa. Então, existe já cuida naturalmente do patrimônio alheio, pela essa proximidade, por essa amizade, por esse relacionamento muito estreito, diferentemente dos bairros de Ribeirão Preto. Né? Na realidade, Lola, eu acho que nós temos que enxergar Bonfim Paulista de 2 formas. Uma Bonfim Paulista, que é essa que você descreveu, que é a saudosa Bonfim Paulista, onde a qualidade de vida era espetacular, toda a vizinhança se conhecia, era uma comunidade, né? Os serviços básicos da administração municipal chegavam até Bonfim Paulista,
eram feitos investimentos lá em Bonfim Paulista. De uns tempos para cá, nós estamos enxergando uma nova Bonfim Paulista. Uma Bonfim Paulista que sofreu, primeiramente, um boom imobiliário absurdo. Foi invadida por loteamentos, condomínios. Então, isso desfigurou um pouco essa saudosa Bonfim Paulista. E qual que é o problema que hoje Bonfim Paulista vive? Essa explosão de população que teve o distrito, essa explosão de novas casas, de loteamentos, e principalmente loteamentos milionários, né? A gente está falando de casas de mais de R$1 milhão, né? Então, Bonfim ficou, a estrutura básica do distrito ficou parada, não acompanhou isso. Esse é o grande problema que hoje Bonfim Paulista enfrenta. Como conviver essa parte saudosista de Bonfim, onde os serviços básicos eram feitos com uma comunidade pequena e que comportava, e até quando nós vamos ter que suportar as autoridades públicas tendo como resposta única para todos os anseios de Bonfim: não há demanda. Não precisa se fazer um posto de saúde, não há demanda. Não precisa de se fazer um posto policial, não há demanda. Não precisa de fazer uma nova escola, não há demanda. É engraçado a gente ouvir isso do poder público. Mas outro dia eu estive andando lá nas ruas de Bonfim e você vê nascendo empreendimentos particulares. Então, se hoje tem, ali na frente da Praça de Bonfim Paulista, abriu, por exemplo, um laboratório médico. Será que não tem demanda? Abriu ali em Bonfim Paulista, ano passado, uma escola particular, a Escola Cervantes. Será que não tem demanda? Então, são questões que o poder público está sem responder à comunidade de Bonfim Paulista. E, principalmente, no que diz respeito à segurança pública. Desde que eu me entendo por vereador, eu trouxe aqui, Lola, indicações, requerimentos, inclusive aqui, direcionado ao secretário da Segurança Pública do Estado. Não estou querendo eximir aqui a função do Estado, não. Dizendo que Bonfim Paulista parou no tempo, em termos de segurança pública também. Fizemos vários requerimentos. Cadê as câmeras de segurança que foram tanto prometidas, que iriam ser instaladas em Bonfim Paulista? Aqui, duas denúncias que nós já fizemos aqui na casa. Essa aqui é uma indicação, um requerimento solicitando explicações. Foi feito em dezembro, 10 de dezembro do ano passado. Até hoje não veio resposta do Poder Público de Ribeirão. O que está acontecendo com o núcleo de atendimento da infância, o núcleo dos idosos e adolescentes lá de Bonfim Paulista, que está interditado há mais de 1 ano e meio. Há mais de 1 ano e meio. Então, nada está acontecendo em Bonfim Paulista. Nós fizemos uma outra denúncia gravíssima que o Adilson, através do Conseg, nos trouxe, do Centro de Qualificação. Estava desmoronando lá em Bonfim, funcionários lá dentro. E só depois que a Comissão Permanente de Segurança Pública atuou, foi em loco, verificou a situação, que o poder público se moveu. Né? Parece que já foi feita a reforma, agora nós estaremos indo junto lá verificar se está tudo certinho. Então, Bonfim Paulista, a gente vê que em todas as suas ações que o poder público poderia estar atuando, infelizmente, é uma constatação que a gente tem que fazer aqui. Bonfim parece que está esquecido pelo poder público municipal. Você vê ali ruas novas surgindo, sem nenhuma sinalização, sabe? Iluminação. Olha, eu queria que a prefeita começasse esse programa que está anunciando na televisão aí, que até agora eu não vi uma lâmpada nova. Já vai para 1 mês de propaganda, mas eu não vi uma lâmpada nova em Ribeirão. Se você viu, me aponte onde é que está tendo, porque até agora eu não vi. Aí podia começar por Bonfim Paulista, porque além de estar às escuras em todos os seus serviços básicos, as novas ruas de Bonfim estão completamente às escuras. E você sabe que onde tem escuridão,
tem crime. Tem crime. Uma análise breve de Bonfim, tem muito mais coisa para falar ainda. O Adilson, você sabe, eu tive, como eu te disse, eu passei por lá há uns tempos atrás, e não é constantemente que eu vou a Bonfim Paulista. Mas algumas pessoas reivindicaram o transporte público, né? Por quê? Porque com o crescimento, como o senhor citou, vereador, de condomínios, de moradias, aumento de empregados é grande, só que não tem um transporte público. É deficiente. Como é deficiente o transporte público do Shopping Guatemi. O shopping está querendo contratar vans para levar e trazer funcionários. Porque são 1.500 funcionários no período noturno, que sai e não tem ônibus. Porque o ônibus para do Jardim Aliança, para primeiro no Ribeirão Shopping. Quando ele passa no Shopping Guatemi, está cheio. Aí depois, à meia-noite, a frota sai e volta só às 3 horas da manhã no Corujão, segundo informações deles. Aí o pessoal fica perambulando na cidade até chegar em casa. Então, quer dizer, é uma situação complicada. E isso também dá problema em Bonfim Paulista. Porque são vários condomínios com várias pessoas, são diaristas, são seguranças que dependem do transporte público. Aquele terminal do centro lá, como é que tá? Se é que pode chamar de terminal, né? Bonfim Paulista, o que a gente percebe é o seguinte, a gente critica, mas não é a crítica pela crítica, pelo amor de Deus. A gente quer sempre que a situação melhore para todo mundo. Agora, Bonfim, eu não sei se pela característica geográfica, por estar um pouco afastado do centro de Ribeirão, e por ser um distrito e não um bairro de Ribeirão, é a sensação, eu estou falando como morador, como cidadão bonfinense, é de que tudo fica por último em Bonfim. Por exemplo, cultura. Não existe, eu desconheço um programa cultural da parte da prefeitura em Bonfim Paulista. Entendeu? Faz-se uma programação imensa do aniversário da cidade. Bonfim não tem nada. Cadê Bonfim no calendário cultural comemorativo da cidade? Não tem. Faz só o carnaval, né? Carnaval porque o povo de Bonfim faz. O povo de Bonfim faz, exatamente. Isso aí é mérito das duas escolas de Bonfim. Que esse ano nem verba teve para as escolas, né, nem de Ribeirão nem de Bonfim. Mesmo assim fizeram um belíssimo desfile, as duas escolas, com todas as suas dificuldades. As pessoas fazem, mas o poder público, quando é chamado, ele não atende à altura, né? E aí vem com 1000 explicações. Eu já fui parado em estacionamento, já fui chamado até na prefeitura para parar para baixar um pouco a bola, né, de colocar algumas coisas no jornal, porque não era para criticar, mas se nós estamos criticando é porque existe uma necessidade. A gente não fala nada da boca para fora, não é verdade? A gente fala porque existe uma situação que pode e precisa ser melhorada. A verdade, vou dar um exemplo. Vereador, só para situar, se Bonfim se emancipasse de Ribeirão, você vai falar isso, né? A arrecadação de Bonfim seria muito maior do que do próprio Ribeirão Preto. Sabe por quê, não? Porque daquela área do Ribeirão Shopping até quase chegando o Cravinhos, tudo pertencente a Bonfim. Bonfim. A área da Antônio Machado Santana, onde você tem a Pedreira Side, onde você tem a 3M, por aí, tudo arrecada Bonfim, tudo para arrecadação vai para Bonfim Paulista. E é o metro quadrado mais valorizado. Então veja você, não poderia ser assim, né? É lógico que mas eu não quero ter esse sentimento separatista. Não é. Estou dizendo porque não pode ser tratado dessa forma. Essa expressão que o Adilson disse é perfeita para Bonfim de hoje. Parece que tudo que acontece em Ribeirão, Bonfim fica em último lugar. Sobrou alguma coisinha? Então manda lá para Bonfim. Eu te pergunto. Agora foi anunciado. Agora foi anunciado. Não Bonfim, o vice-prefeito? Agora foi anunciado um programa através do governo do estado, desenvolve São Paulo. Alguma rua lá em Bonfim Paulista precisando de recapeamento? Tem buraco lá em Bonfim? Tem muito. Não só recapeamento. Parece que Bonfim ficou esquecido de novo desse programa de recapeamento de Ribeirão Preto. Não, você pega, por exemplo, o orçamento do PAC 2, as obras do PAC 2, que foi anunciado. Nenhuma. Tem viaduto e tal, e túnel, não sei o quê.
Bonfim não existe para a prefeitura. Eu quero afirmar isso aqui. Bonfim Paulista parece que não existe para o governo municipal. Em muitas coisas. Saúde, segurança, Adilson, infraestrutura. Eu estou como 1 ano e meio aqui, já estamos completando agora esse mês. A única obra que eu consegui anunciar lá nas reuniões do Consegues, que já está em fase de licitação, são as 2 passarelas ali na rodovia que leva para Bonfim Paulista, que é uma obra que foi conquistada com um trabalho maravilhoso do Consegues, que foi lá, filmou, sabe? Filmou as crianças ultrapassando aquela rodovia, saindo da escola. Então é uma conquista da comunidade de Bonfim Paulista. As mães põem a criança na mureta, pula e pega do outro lado. Então, essa foi a única conquista que eu me lembro agora, que foi anunciada nesse ano que passou. A grande preocupação, vereador, é o seguinte: a gente, aquela estrada municipal, onde tem 2 condomínios... É estadual. Porque não tem nem nome. Não, ele está falando lá que lá vai em Bonfim. Em Bonfim, onde tem os 2 condomínios. Tem 2 condomínios residenciais ali, estrada municipal. A velha, antiga. Onde você tem aquela casa de material de construção Gaturama ali. Isso. Aí você sobe. Aquela estrada não tem a mínima estrutura para levar ninguém a lugar nenhum. Essa é municipal, é a que vai lá para 3M. Não tem lugar, não tem estrutura nenhuma. E ali a gente vê que vai crescer ainda mais os condomínios. Vai ter uma grande identidade. Pior, essa estrada que o senhor está citando, ela está sendo rota de fuga de bandido. Rota de fuga de marginais. Eles fazem os assaltos ali no Santa Genebra, ou enfim, ali nos bairros de Bonfim, e fogem por ali, porque é uma rota de fuga. Um dos grandes problemas que a gente tem enxergado nas reuniões do Consegues, inclusive em depoimentos da própria polícia, Ribeirão Preto está com algumas rotas de fuga que têm ajudado a criminalidade a aumentar em alguns bairros. Nós estamos em plena fase de levantamento dessas rotas de fuga de Ribeirão Preto. Já acabamos de fazer em toda a Zona Sul, desde ali da City Ribeirão até aqui perto da Patriarca. As rotas, porque na realidade, a gente fala, mas a gente que está trabalhando aí com segurança pública há 1 ano e meio, desde que a gente entrou aqui, dá para saber de onde está vindo os bandidos, para onde que eles estão fugindo. Isso aí a gente já conseguiu entender. Então a gente está tentando, de uma forma juridicamente que a gente possa atuar, através da Casa de Leis, de se fazer um estudo. Pô, aqui é rota de fuga. Vamos ver, vai deixar aberta ainda? Ou vai ser feita alguma coisa? Ou vamos só ficar falando que estão fugindo por aqui? Então nós vamos estar tomando atitudes contundentes nesse sentido. Eu acho que não tem mais como a gente saber que está fugindo por ali e não fazer nada. Alguma coisa tem que ser feita. É verdade. O Adilson, e o esporte? Como é que está o esporte lá em Bonfim? O esporte tem o Bonfinense, tem o campo do Bonfinense, né? Sim. E só. O Bonfinense, imagino que esteja sendo gerido pela Associação de Moradores, que é a AMUB, mas, mais uma vez, não é a entidade que faz a coisa acontecer, são as pessoas. Tem um grupo de veteranos lá que são assim, de quarentões para cima, que jogam bola de sábado. Eles é que cuidam, eles vão lá no braçal mesmo. Manter a grama, pintura. Mas a prefeitura não tem uma escolinha de futebol ali para integrar a garotada? Nada? Eu desconheço, não tem. A prefeitura não tem. Existe um programa, o Terceiro Tempo, acho que é. Tem um programa Terceiro Tempo, que é do governo federal, que está funcionando precariamente no São Fernando. Olha só os absurdos, né? O núcleo, que é um prédio do Estado, foi interditado. Em 2012, ficou definido no governo, nos bairros, que haveria a reforma, em 2013, do núcleo. A verba, como todo mundo sabe, ela já é pré-destinada para o ano seguinte. Contratou-se uma empresa para essa reforma, parece que ela trabalhou 1 ou 2 dias e quebrou. O dinheiro, não sei onde foi parar. A empresa, não sei o que ela tem a dizer. O certo é que a todas as atividades esportivas, culturais, de recreação que tinha no núcleo,
foram para o São Fernando numa instalação, assim, foi construída pela Associação de Moradores, não é nem um prédio público, é um prédio, vamos dizer, uma sala e um campo muito ruinzinho, que foram construídos pelos moradores, ali, mão na massa, não foi a prefeitura que fez. Eu visitei lá essa semana. As pessoas estão lá improvisadamente e muito precário. Então, por exemplo, as crianças vão jogar futebol... Não sei se é improvisado não, viu? Porque o provisório geralmente tem que durar aí uns 6 meses, já está durando quanto tempo? Eu vi as crianças jogando... Já deixou de ser provisório para ser definitivo. Exatamente. As crianças jogando futebol numa cerca, com o campo com uma cerca de alambrado toda arrebentada, quer dizer, é o risco de acidente, é risco de várias coisas, né? Quer dizer, eu acho que não dá. Uma cidade com uma arrecadação de 2 bilhões, gente, você vê as crianças naquela situação, e a boa vontade dos monitores, a boa vontade das pessoas que trabalham ali, eles ficaram com medo de me falar as coisas, com medo que eu fosse pôr no jornal. Eu não tenho que colocar nada no jornal para prejudicar ninguém. A gente quer melhoria. São demandas. Gente... Para que, às vezes, eu não sei se é prefeito... O papel da imprensa é denunciar para ajudar, né? Eu não sei se é prefeito, o governo, o secretário, o vice-prefeito, vocês estão sabendo dessa situação lá. Então, eu tenho que pôr isso no jornal, é uma obrigação. Mas não tem uma subprefeitura? Lá tem uma administração regional, que é o Durval, que está à frente. Ele também tem feito o que pode e tal, mas ele mesmo, eu percebo que ele também se sente, muitas vezes... com uma certa limitação de ação, né? Porque ele não resolve nada, ele depende também do governo municipal, né? E aí a gente fica nessa coisa, parece que fica chorando de barriga cheia, né? Mas não é isso, é que pela arrecadação que Ribeirão tem e pela arrecadação que a região de Bonfim Paulista fornece aos cofres públicos, deveria um mínimo de retorno à altura, e não tem esse mínimo. Essa é uma ideia que nós estamos discutindo aqui na Câmara Municipal, inclusive votamos um projeto de lei nesse ano, em que traz essa proposta diferente de administração da cidade, que são administrações regionalizadas. Então, se você fizer um levantamento, em pegar 2 bairros e comparar o que esse bairro representa em termos de arrecadação em Ribeirão Preto, e esse outro aqui que é bem menor. Tem bairros aqui em Ribeirão, por exemplo, que tem 10 quarteirões. Quer dizer, não tem como você comparar a arrecadação de um bairro desse com a arrecadação do Ipiranga. Então, as ações têm que ser proporcionalmente à arrecadação e à demanda do bairro. Exatamente. Né? Então, existem bairros em Ribeirão que hoje tem creche, tem posto de saúde. Eu te pergunto, o crescimento da zona leste de Ribeirão Preto, lá, região do Ribeirão Verde, Pedra Branca e tudo mais. Hoje você vai visitar lá o bairro. Ontem mesmo estava aqui na Câmara representantes lá do Ribeirão Verde, porque eles fizeram um corredor comercial maravilhoso, mas não tem estrutura nenhuma. Tem estrutura nenhuma, a prefeitura não dá estrutura nenhuma. Então, os comerciantes que estão comandando o bairro ali, e ainda bem, por enquanto, porque se não fosse eles ali, o tráfico já tinha tomado conta, a criminalidade já tinha tomado conta de vez. Porque onde o poder público não atua, né, a criminalidade chega, né? A gente sabe que esses traficantes, eles dominam como verdadeiras comunidades aqui em Ribeirão Preto. Né? Tanto que tem vezes que nós, vereadores, chegamos na comunidade e falamos, primeiro precisa pedir benção. Eu falo, como assim pedir benção para quem? Vocês estão loucos? Não, senão não entra aqui. Então a gente fica meio assustado com essa situação da omissão do poder público. E a gente não pode deixar chegar esse nível em Bonfim Paulista. Não, de forma Daqui a pouco eu pergunto, um distrito como Bonfim Paulista, que não tem um núcleo voltado aos adolescentes. Nós vamos ver o resultado, Lola, daqui 10 anos. Porque esse adolescente que não tinha um lugar para frequentar, não tinha uma escola de informática, não tinha um campo de futebol, não tinha uma aula ali de inglês, na hora que sai da escola, ele vai para onde lá em Bonfim? Hoje ele vai para onde? Então, daqui 10 anos a gente vai ver o resultado disso.
É o que a gente chama na criminalidade, que é o grande problema hoje do Brasil, que são as escolas de mano, né? Sempre tem alguém te esperando ali com um bonezinho virado para o lado, uma correntona do ouro. E a criança começa a ver esse sujeito como um espelho. Quando na realidade, quem tinha que ser espelho para essa criança é o monitor do futebol, que não está tendo, né? É a professora ali de um teatro, uma professora de música, que seria essas atividades nesses núcleos, nesses centros de qualificações. Agora, ter um distrito de Bonfim Paulista, de uma cidade com uma arrecadação de 2 bilhões de reais por ano, e não ter hoje, no distrito de Bonfim Paulista, uma política pública, um programa de desenvolvimento para as nossas crianças e adolescentes, não tem um centro de lazer, né? Então é difícil a gente ver, constatar essa realidade. E gente, eu estou aqui com uma pasta de reivindicações, não há consegue que dê jeito em Bonfim Paulista se as autoridades competentes não enxergarem isso aqui. É um absurdo a gente ficar sem resposta em requerimentos que foram feitos ano passado. Então, Adilson, eu quero firmar um compromisso aqui com vocês. Nós vamos ter que agir mais contundentemente mesmo a partir de agora, exigindo o respeito que Bonfim Paulista merece. O respeito. Não é obrigação nenhuma. Não é obrigação nenhuma. Tem que ter respeito. Tem que ter carinho por aquela comunidade que colaborou muito para a história de Ribeirão Preto. Lá tem famílias como Urbinati, tudo que fazem parte da história viva de Ribeirão Preto. Então nós não podemos permitir que aconteça o que está acontecendo em Bonfim Paulista. Vereador, a TV Câmara está à sua disposição. Matérias, não, vamos lá fazer todas as matérias. Vamos mostrar o estado do núcleo de atendimento ao adolescente, ao idoso, como é que está a situação no local. Vamos lá também ver a situação do campo do Bonfinense, né? É o estádio Alfredo Comarque, é isso? Isso. Alfredo Comarque. Ainda estou lembrando, porque eu comecei no rádio esportivo transmitindo futebol amador lá. E faz tempo, hein? Olha, tem algumas situações lá em Bonfim que não está dando mais para aceitar. Eu fiz essa indicação de uma construção de uma praça pública no loteamento Santa Genebra. Os moradores desse loteamento que estão se organizando, eles que fazem os jardins, as coisas ali. Sem resposta até hoje, ó. 22 de abril de 2014. Até agora não tivemos resposta. Mas não dão nem satisfação. Bom, a entrada desse loteamento é uma rua que sai ali do supermercado, na frente da praça, e você vai reto subindo. De repente você encontra um bico de um muro, sem sinalização nenhuma. Que você tem que fazer uma curva ali, que de noite é um perigo para você chegar nesse loteamento. Porque eu acho que na hora de fazer, né, a rua, pegou uma parte de uma casa, um casarão que tem lá, de uma chácara, né? Mas esse bico tá lá até hoje e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Aí eu falo, vai ter que morrer alguém aqui para vir o poder público e atuar. Infelizmente é assim que funcionam as coisas em Ribeirão Preto. A gente só atua depois que acontece uma tragédia. E aquilo é um lugar ermo, escuro, e que para piorar, ainda tem um bico de um muro que para um carro entrar ali é 2 minutos. E a gente indica, faz, requer e ninguém faz nada. Pois não. 30 segundos. 30 segundos? Aham. Como presidente do Conselho, eu queria enaltecer aqui, porque a gente é muito bom de reclamar, mas a gente tem que falar também quando a coisa funciona. Queria enaltecer a parceria da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Civil também, em Bonfim Paulista especificamente, pela resposta que eles têm dado às reivindicações do Conselho. Tudo que nós temos levado para essas entidades especificamente tem sido atendido. Então, por exemplo, há 2 meses atrás teve uma onda muito grande de assaltos a residências lá. O capitão Gritti, que já não está mais na companhia, era o capitão da época, ele reforçou o policiamento, as autuações, assim, diminuiu, podemos dizer, a 0, né? Graças a Deus. Então, tudo que nós levamos a essas entidades, eles têm atendido e isso a gente tem que ressaltar também. E com um efetivo pequeno, né? Um efetivo pequeno, exatamente. Fiz um requerimento agora, semana passada, ao secretário de Segurança Pública, pedindo 2 viaturas para o distrito de Bonfim Paulista, especificamente para o distrito.
Ainda bem que voltou a funcionar a delegacia da Polícia Civil lá de Bonfim Paulista. A gente está fazendo um trabalho muito grande em termos de segurança em Bonfim Paulista, Lula. Mas eu quero enaltecer aqui mais uma vez o trabalho do Consegue 7. O Adilson acabou de assumir. Está lá quantos meses? 4, 5 meses. 4, 5 meses como presidente. Antes dele, o trabalho maravilhoso que várias pessoas vêm fazendo lá, como o Pereira, Marquinhos de Bonfim, uma turma que se une em volta da comunidade mesmo, dão a cara, a tapa, vão nas reuniões, né? Então é uma turma assim que eu fico muito feliz em saber que o Conselho de Segurança Bonfim Paulista está em boas mãos. A única coisa que eu tenho para te dizer, Adilson, é que nós vamos continuar apontando essas falhas, porque eu já estou indo para 1 ano e meio, onde eu tive a fase de pedir. Nós tivemos a nossa fase de pedir, mas a paciência esgotou. A partir de agora, como autoridade pública, eu vou começar a exigir, tanto do poder público municipal, do poder público estadual, as obrigações e o que eles têm que fazer em respeito a Bonfim Paulista. Quero agradecer a presença do vereador Obrigado. Maurício, a presença do Adilson e a sua audiência. Até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser.